que vai ser sobre colonização por bicho multiresistente e fator de risco para que isso se torne infecção. Camila vai começar. Olá, boa tarde. Então vamos lá. O primeiro estudo que a gente vai falar hoje é sobre os fatores de riscos para você desenvolver uma infecção por uma Klebe resistente, sendo que em pacientes hospitalizados que eram inicialmente colonizados já por essa Klebe. Um pouquinho do que eles fizeram esse estudo em Israel, foi um estudo num hospital terciário de mais ou menos 1.000 leitos e atende uma população de mais ou menos 500 mil pessoas. A motivação que eles tiveram é que até o início desse estudo, quando foi pensado o estudo, não tinham estudos que mostravam quais eram os fatores de risco para você ser infectado em pacientes colonizados. Então, foi um estudo que começou em 2007 e foi até 2010 a coleta de dados. E baseado nisso também da mortalidade de literatura que pode chegar até 70% em infecções invasivas por uma Klebe resistente. Apesar de não ser o melhor modelo de estudo, foi escolhido para serem 2 casos controles no estudo observacional retrospectivo e fizeram 2 casos controles. No primeiro, eram pacientes que eram infectados já previamente colonizados versus pacientes só colonizados, e a pergunta do primeiro estudo do primeiro caso controle, quais eram os fatores de riscos para a infecção? E o segundo eram pacientes colonizados versus pacientes do cuidado diário, que não eram colonizados e não eram infectados. E aí a pergunta do segundo era quais eram os fatores de riscos para ser colonizado. Eles identificaram 464 pacientes colonizados, desses pacientes, 42 foram infectados. Para ser infectado, ele tinha que ter uma cultura positiva, uma clínica positiva, além de ter um SWAB positivo. E eles tentaram avaliar várias comorbidades, assim, tanto várias comorbidades cerebrovascular, pulmonar, renal, o status de funcionalidade do paciente, principalmente pacientes acamados, demência, um estado de imunossupressão, que é a fase AIDS já, doenças cardiovasculares. Eles também jogaram isso num score que chamam CCI, para avaliar. Também avaliaram procedimentos invasivos, assim, invasivos prévios à internação, que não estavam presentes durante a internação, como ventilação mecânica, catéter venoso central e uso de sonda. Também processos endovasculares, endoscópicos, uso de antibióticos prévios, e esse paciente já teve uma cultura prévia positiva para essa Klebe resistente. E aí, como são fizeram 2 casos controles, aí vou passar o resultado de cada um. Primeiro aqui, eles avaliaram quais eram os tipos de infecção que eles identificaram nesses 42 pacientes. Então, primariamente foi infecções do trato urinário, segundo PAV, e depois infecção de sítio cirúrgico. A maioria dos pacientes colonizados identificados eram pacientes homens, 70% pacientes homens, e a maior parte desses pacientes tinham 72 anos. O tempo médio de infecção entre a cultura e a definição de infecção pelos critérios do estudo eram mais ou menos de 20 dias, variando de 2 até 40. Lembrando que essas porcentagens são em cima de 42 pacientes, que deu uma taxa de infecção dos colonizados de 9%. Então, aí, como é que eram o perfil de pacientes desse grupo que eram mais infectados nesses pacientes? Eles eram pacientes que eram mais comórbidos, que tinham um CCI score mais aumentado. Esse CCI score, ele tem uma amplitude muito grande, desde pacientes oncológicos até leucemia, outras comorbidades cardíacas, idade, tudo isso inclui. E eram pacientes que eram um pouco mais invadidos também, eram pacientes que já tinham um tempo de internação mais prolongado, já eram pacientes que precisavam de ventilação mecânica, já tinham feito procedimentos invasivos prévios à internação, já tinham internações prévias, pacientes mais debilitados, pacientes diabéticos, hemiplégicos, pacientes oncológicos. Então, eram pacientes do grupo que foram infectados, já eram pacientes mais comórbidos. E aí, o que eles encontraram numa análise multivariada foi que o que foi significativamente estatístico foi procedimentos invasivos prévios, não presentes na internação, nos últimos 3 meses, presença de diabetes, pacientes com tumores sólidos, presença de traqueostomia, presença de sonda na internação e uso de uma penicilina antipseudomonas. Essa penicilina antipseudomonas, no caso, seria o tazocin aqui. Alterações laboratoriais na admissão, como alteração de função renal, alteração de função hepática e leucocitose, além do uso prévio de antibiótico, não se mostrou nesse estudo como significativamente estatístico para fator de risco para infecção em pacientes previamente colonizados. E a segunda avaliação, o segundo caso controle que eles rodaram foi em pacientes colonizados versus não colonizados e não infectados do cuidado diário, assim. E eles encontraram nesse estudo que eles fizeram uma prevalência de 5,6 SWABs positivos a cada 100 pacientes. Lembrando que nesse estudo, eles não coletaram de rotina de todos os pacientes. A rotina do hospital deles era coletar de 3, principalmente, grupos de pacientes. Pacientes que tinham o cuidado compartilhado com outro paciente que já teve infecção por essa Klebe positiva, pacientes de alto risco, ou seja, pacientes de UTI,
e pacientes ou hospitalizados vindos de outro hospital, transferidos, ou pacientes institucionalizados. Então, esses eram os perfis de pacientes que eram coletados do SUAB. E aí, desses pacientes, como é que era o grupo, o perfil de paciente que era colonizado? Eram pacientes mais comórbidos também, como o grupo de infectados, só que a diferença que a gente consegue ver é que eram pacientes mais acamados, mais demenciados, que já tinham algumas invasões prévias à internação, por exemplo, gastrostomia, uso de sonda, AVC, doença vascular periférica. O que eles encontraram de que era significante estatístico para fator de risco de colonização? Principalmente pacientes acamados, pacientes provenientes pacientes institucionalizados, uso de aminopenicilina, que ele descreve aqui como amoxicilina e clavulanato, e uso prévio de antibiótico terapia. O uso prévio de antibiótico terapia não foi relevante para você ser infectado, em caso de já ser colonizado, mas foi relevante para você ser colonizado por um germe resistente, que nesse caso é a Klebsiella. Apesar de não ser o estudo de modelo ideal para você avaliar o fator de risco. E aí fica a pergunta, e o uso dos carbapenêmicos? Não incluiu nessa análise multivariada, não teve significância estatística para isso, mas eles fizeram uma análise univariada só, e que eles demonstraram que foi fortemente preditivo para a infecção, mas foi somente uma análise univariada, assim, que não entrou nas outras. E aí o que fica de reflexão para a gente, assim, é que fazer o uso racional de antibiótico terapia, que o uso prévio talvez pode significar que você consegue induzir uma pressão seletiva, ele deixa isso como discussão, e também sempre lembrar que o principal agente de colonização de um paciente para o outro é a gente, que vai carregando ali as coisas sem respeitar o isolamento certinho, o isolamento adequado. E o que ele deixa de reflexão também é que alguns fatores de riscos que foram identificáveis são intrínsecos do paciente, como diabetes, paciente oncológico, e que isso a gente não tem como mudar. Mas procedimento invasivo, traqueostomia, o cuidado com isso, a gente consegue interferir e talvez, quem sabe, conseguir diminuir o fator de risco com o nosso cuidado e higienização das mãos e cuidado com contaminação cruzada. Pode passar. Pode passar aí. Nossa, fiquei até também com falta de ar aqui. Vai. Eu vou apresentar esse trabalho. Opa, aí. Eu vou roubar um pouquinho. Eu vou apresentar esse trabalho que é do Intensive Care Medicine de 2. Cara, é só ver se tá certo, porque tá muito rápido. Você tentou roubar da gente, você deu errado. Não. Pronto, só para... Tá. Eu vou apresentar esse trabalho que foi publicado no Intensive Care Medicine em 2008, que eles basicamente queriam ver se fazer culturas de vigilância teria um impacto assim, em predizer qual que era o micro-organismo responsável por causar PAV nos casos de PAV por organismo multidroga resistente. Então, como que geralmente a gente conduz esse tipo de caso, né? Cara, acho que deu uma desconfigurada. Deixa eu ver aqui. Vai só no animações ali, só para ver se... Isso está aberto por onde? Então, mas está tudo com animação. Não, mas não é esse. Tira o aplicativo. Não está pegando, cara. Eu coloquei um monte de coisa um em cima do outro. Ele aparece estrelinha. Sim, tem uma estrelinha. Mas por que não está? Você vai ter que clicando em todos, eu acho, cara. Porque tá todos... Por que tá sem animação? Animação personalizada, será que é mesmo? É porque senão eu acho que não vai nem aparecer a animação. Então, tá sem... Não.
Quer ir passando por aqui? Tem como? Cara, tem. Aqui? Aqui? Tá. Alguma coisa talvez perca. Pode deixar. Bom, então, como que geralmente a gente faz nesses casos? A gente tem uma suspeita clínica, né? O paciente vai ter sinais, exames de imagem talvez sugestivos. A gente faz a coleta de cultura e a gente já começa com antibiótico de amplo espectro. E aí, depois de 48, 72 horas, com o resultado das culturas, a gente ou descalona ou então vai guiar o antibiótico de acordo com o resultado dessas culturas. E o que é o racional do nosso trabalho, então? Eles acreditam que as culturas de vigilância teriam um poder assim, de guiar na hora que a gente fosse fazer essa prescrição. E eles têm um trabalho prévio que mostrou que 70% das culturas de vigilância conseguiam dizer qual que ia ser o agente da PAV, por multidroga resistência, quando o organismo fosse multidroga resistente. E eles viram que isso acarretou numa prescrição mais certeira do antibiótico nas primeiras 24 horas. Aqui era para ter, eu ia mostrar só qual que era o trabalho, foi uma publicação do ICM de 2006, o estudo retrospectivo observacional, e aqui mostrando realmente que, assim, 72% eles conseguiram predizer qual que ia ser o germe, e mostrando que, tanto no modelo ajustado quanto não ajustado, você fazer a vigilância tinha impacto, né, tinha o P significativo para conseguir identificar qual que era o patógeno. O objetivo do estudo atual, então, é basicamente ver o poder das culturas em acertar qual que vai ser o patógeno MDR dos casos de PAV. E eles fizeram também algo que eu achei interessante, que eles compararam a prescrição inicial que eles faziam com relação aos pacientes que era adotado a cultura de vigilância, com 3 esquemas distintos empíricos que eles pegaram de alguns guidelines da época. Então, foi um estudo, uma coorte prospectiva observacional, era um hospital universitário da Bélgica, eram pacientes com mais de 16 anos, com diagnóstico de PAV confirmado pelo critério microbiológico. Eram 160 pacientes, eles tiveram 199 PAVs confirmadas, 26 foi por lavado e 173 por aspirado traqueal. Os dados de mortalidade da época estão ali embaixo. Então, na primeira parte, eles queriam determinar a sensibilidade e a especificidade da cultura de vigilância. Já na segunda parte, eles queriam analisar o antibiótico prescrito nas primeiras 48 horas do diagnóstico. Então, ver a taxa de cobertura, se foi adequada ou não, a taxa de consumo, que era o número de doses vezes a classe, e compararam com aqueles 3 esquemas hipotéticos que eu já citei. O que era considerado um patógeno multidroga resistente? O Aureus MRSA, enterobactérias e SBL, e dos não fermentadores acinetos, tentrofomonas, pseudomonas, que fosse resistente a um desses antibióticos aqui, ceftazidima, pipetazo ou carbapenêmico. Como que era feito o esquema da cultura de vigilância deles? Na admissão, então, sempre suave, oral, nasal e retal, mais uma urocultura. A urocultura ia ser repetida 3 vezes na semana, bem como o aspirado traqueal 3 vezes na semana, nos dias fixos, segunda, quarta e sexta, para os pacientes que estavam entubados, o aspirado, né? E, óbvio, era PAV, né? Então, tinha que estar entubado. E o SWAB, 1 vez por semana. Na segunda-feira, oral, nasal e retal. Aqui foi um dado interessante que eles colocam no trabalho deles, que ficou bem constante a taxa de susceptibilidade. Então, a gente vê que os BGNs, excluindo pseudomonas, tinha uma taxa de ser sensível a ceftazidima pipetazo em torno de 75%, e as quinolonas também, e subia para 93% quando era em relação a carbapenêmico e aminoglicosídeo. Já pseudomonas perdia um pouquinho, principalmente com relação ao carbapenêmico, e com relação também ao aminoglicosídeo. E o Aureus era em torno de 73% sensível para meticilina. Aqui, cara, aqui eram vários slides assim, de dados, mostrava meio que o panorama atual de como que está a taxa de resistência nossa no mundo, e eu fui frisando aqui como que estaria no Brasil. Então, eu não vou lembrar todos de cabeça, mas aqui KPC a gente vê que estava em torno de 20%, 30%, foi uma publicação do Lancet, eu acho que talvez esteja até um pouco subestimado, mas, por exemplo, a Cineto já era 90%,
tinha alguns outros ali que já estavam bem elevados, assim, principalmente se a gente comparasse com outros locais do mundo. E aqui foi até uma aula que eu peguei, um slide que eu peguei da aula do Ícaro, que é uma coisa que o professor sempre gosta de mostrar para a gente também, são os pacientes que passam no nosso pronto-socorro, aqueles que ficam mais de 30 dias, a chance deles terem uma colonização fica próximo de 100%, né? Então, acho que a nossa realidade talvez seja até um pouco pior do que a desse trabalho que a gente viu ali. E aqui, o que era o critério de PAV para eles? Uma piora do infiltrado e um CPIS maior ou igual a 6. Esse é o score CPIS, não vou entrar em detalhes, coloquei só para ilustrar mesmo. Esse aqui é um esquema, um fluxograma de como que era feita a prescrição do antibiótico no trabalho. Então, tinha cultura de vigilância? Sim. Tinha patógeno multidroga resistente? Caía qual que é o patógeno, e aí, para cada tipo de patógeno, você tinha prescrição ali já pré-definida. Se não tivesse patógeno, ou se não tivesse a cultura de vigilância, eles dividiam em 2 grupos. Os pacientes que tinham os sintomas menos de 5 dias, isso aqui, que era precoce, e sem uso de antibiótico prévio. Então, o esquema era um beta-lactâmico sem cobertura para pseudomonas. E se fosse mais de 5 dias de sintoma ou uso de antibiótico prévio, eles faziam esse esquema aqui, que aqui ele coloca mais ou menos, mas no trabalho ele fala que a grande maioria dos pacientes recebeu o esquema tríplice, que era meio que o guideline da ATS na época. Dos resultados, então, do trabalho, a gente vê da tabela 1, que é interessante, que isso aqui dá mais ou menos 60% dos pacientes não tinham patógenos multidroga resistentes na época. E a maioria dos pacientes que tinham pneumonia por MDR era monomicrobiana, sendo que as enterobactérias, seguidas de pseudomonas, foram os agentes mais comuns. A prevalência, esse slide aqui é interessante para mostrar que os pacientes que a secreção traqueal mais auxiliou, assim, que teve maior poder de predizer qual que era o patógeno, eram os pacientes com pneumonia mais tardia, seguido de quem já tinha usado antibiótico. Nos pacientes que não tinham usado, que o sintoma era precoce, ele não foi lá muito bom, 25%, né? E qual que foi a taxa de acerto da prescrição do antibiótico no trabalho, então? Em 24 e 48 horas. Cobertura geral, independente se era multidroga resistente ou não, foi 86% e 93% quando a gente fazia o esquema da vigilância, né? Quando era específico para os MDRs, cai um pouquinho, mas ainda assim 77% e 89%. E dos esquemas combinados foi 25%, um quarto. Comparado pelo que eu vi, eles usavam praticamente para todo mundo antes de colocar o esquema de cultura de vigilância. Aqui faltou um slide que ele coloca mais, eu não vou lembrar de cabeça agora o exato número, mas o valor preditivo positivo e negativo da cultura de vigilância. É algo em torno de 85% a 90%, tanto para o preditivo quanto para o negativo. Um valor até razoavelmente alto. Eu esperava que fosse até um pouco menor. E aqui foi aquilo que eu comentei, que eles iam fazer uma comparação com 3 esquemas empíricos, né? Um esquema hipotético que tivesse cobertura com carbapenêmico, um esquema hipotético que tivesse cobertura com beta-lactâmico ou uma quinolona, ou que tivesse uma beta-lactâmico com tipo um aminoglicosídeo. E a gente vê que no esquema hipotético para carbapenêmico a cobertura, isso aqui não dá diferença estatística, então cobriria igual, acertaria mais ou menos igual, mas nos outros 2 esquemas isso teria uma diferença que os pacientes que foram guiados por vigilância, você teria uma taxa de acerto da prescrição inicial do antibiótico maior. Juntando tudo isso que a gente acabou de ver, o que eles queriam tirar disso e o que a gente talvez dê para tirar, né? E o guia da ATS de 2005 recomendava esse esquema tríplice aqui. E eles acreditavam que isso poderia gerar um maior uso de antibiótico, consequentemente mais gasto, e muito possivelmente também maior resistência antimicrobiana. Eles ressaltam que, então, a gente conhecer a flora da nossa UTI também é algo muito importante, porque nem sempre o guideline que a gente vai estar seguindo vai estar refletindo especificamente o que a gente está vivendo no nosso dia a dia.
E quais são algumas limitações importantes, né? Que eles colocam aqui. Eles falam que como o poder de predizer não é 100%, eles acreditam que possa ter paciente que assim não tratou quando deveria tratar, tá? E a outra coisa também é que assim não tem dado clínico no trabalho, né, para ver se assim, se você acerta a prescrição do antibiótico e para ver se consegue acertar qual que é o patógeno culpado. Não sei o que isso realmente vai agregar de impacto clínico. É um estudo prospectivo, unicêntrico, observacional. O N é pequeno, né? Eu acho que ele ajuda a gente a levantar alguns questionamentos. Não sei se impacta a nossa prática. Isso aqui foi meio que uma conclusão minha. Porque, apesar deles sinalizarem que eles usaram menos antibiótico, eu acho que talvez, num local que você tem essa adoção de um guideline que tem uma cobertura muito ampla inicialmente, eu acho que realmente, nesse caso, talvez faça sentido. Mas acho que se a gente for extrapolar para a nossa realidade, que a gente já não tem mais essa cultura, talvez a gente ficar fazendo esses esquemas de vigilância aumente um pouco, assim, em casos duvidosos e tudo, a gente coce um pouquinho mais para sair prescrevendo antibiótico. Então, acho que isso também pode influenciar um aumento do uso. Mas isso é algo que a gente discute depois. E aqui era só para terminar que, talvez, assim, não sei se acrescentou muito, com relação assim, a algo que vai impactar definitivamente a nossa prática, mas saber um pouquinho que algumas coisas não se encaixam para eles, eu acho que talvez já seja o suficiente também para a gente já ter um conhecimento a mais, né? É isso. Eu roubei bem, Pode colocar. Beleza. E para passar o próximo, você acabar de falar. Tá bom. Bom dia, gente. Eu sou Francisco, R1. Esse estudo é um estudo do Lancet de 2011, em que ele vê o guideline, esse justamente que o Fred falou, da ATS com a IDSA, e faz uma coorte para avaliar como é que foi a implementação em 4 hospitais. É um estudo que ele comenta sobre a pneumonia hospitalar com uma infecção nosocomial de alta frequência, alta mortalidade, morbidade e aumento de custos e tempo de internação. E aí se pergunta se a gente tem um atraso no uso de antibióticos efetivos, se isso poderia estar contribuindo com mortalidade. E aí tem o guideline para tentar antecipar isso. Os fatores de risco que eles colocam para o paciente ter um germe multiresistente e aí precisar de uma cobertura maior, são esses aqui que a gente colocou: internação hospitalar, residência em instituição prolongada, diálise crônica, infusão domiciliar, feridas, uso recente de antibióticos ou imunossupressão. E aí o guideline fala num tratamento empírico de tríplice: uma cobertura para gram-positivos, lesionida ou vanco, um aminoglicosídeo ou uma fluoroquinolona antipseudomonas e uma cefalosporina ou um carbapenêmico ou um inibidor de beta-lactamato. Bom, eles pegaram 4 UTIs dos Estados Unidos, e aí pegaram todos os pacientes que tinham mais de 18 anos, estavam internados na UTI, e fizeram uma suspeita clínica de pneumonia. Tiraram aqueles pacientes que já tinham antibiograma ou cultura prévia disponível, para eles avaliarem justamente a prescrição empírica versus a prescrição baseada no guideline, como é que ia ser o resultado disso. Esse guideline da ATS, coletando os dados entre 2006 e julho de 2007, fazendo uma coorte aí. O algoritmo ele foi disseminado para todo mundo que trabalhava nas UTIs, seja médico ou fisioterapeuta, e aí eles podiam usar isso como base ou podiam fazer a prescrição empírica do jeito que quisesse, era livre a decisão. Tinham 413 pacientes primeiro elencados, mas que eventualmente foram excluídos e chegaram em 303, e 171 foram considerados como pneumonia, mas não associada à ventilação, e outros 132 pneumonia associada à ventilação. Essa é a tabela 1. Os grupos são basicamente bastante semelhantes.
ele divide aí entre o tratamento que respeitou o guideline, que é essa primeira coluna, e que não respeitou e que foi de acordo com a prescrição do médico assistente. E o que chama mais atenção de diferença é que quando o paciente está um pouco mais grave, então a sepse severa, aparentemente as pessoas optavam por seguir o guideline do jeito que estava recomendado. Os motivos para a diferença desses grupos, na questão do que entrou e não entrou no guideline, é principalmente a segunda droga de ação contra pseudomonas, então usava só, por exemplo, um meropenem, uma vancomicina, sem um aminoglicosídeo, não ter usado a primeira droga e não ter feito uma cobertura contra gram-positivo. O perfil microbiológico das culturas que eles conseguiram encontrar foi esse, dividido entre os pacientes que fizeram tratamento de acordo com o guideline ou não, e basicamente a cobertura foi 100% só para MSSA, e em que não precisou depois fazer nenhum ajuste dessa cultura. Esse eles dividiram para fazer uma comparação de acordo com a PASH do paciente, e aí ele põe o número de mortes de acordo com o número de infecções. Basicamente foi a mesma quantidade de mortes separados aí por esses germes que eles identificaram. E esse slide de baixo, essa tabela de baixo, deixa eu voltar 5 segundos aqui, ele compara a chance do paciente ter sido escolhido para cada grupo na presença de um desses fatores. Ele faz um propensity score model. Então, pensando que o paciente tem sepse, qual é a chance dele cair no grupo que respeitou o guideline ou qual a chance dele cair no grupo que ele não respeitou? Pensando que não é um estudo randomizado, então que eles podiam escolher fazer isso. Esse também outros dados e desfechos que a gente pode perceber. A sobrevida não diferenciou muito, na verdade teve um pouquinho mais ali no não compliant, e a classificação da CEPIS, que foi que o Fred falou da pneumonia, foi bem parecida também. Não teve nenhum fator que foi muito importante para favorecer um dos grupos, apesar de que, no geral, a gente parece ter um favorecimento do não adesão ao guideline. Então, a prescrição, de acordo com a opinião do assistente, ela, em princípio, salvou mais do que respeitar o guideline. E de acordo também com as culturas, a gente também teve um favorecimento de acordo com fazer a prescrição de acordo com a escolha mesmo, não respeitando necessariamente o guideline. Aqui eles dividiram entre só pegando a pseudomonas, e a gente tem uma quantidade de 50, e aí está dividido, tanto faz entre quem respeitou o guideline ou não. Mas que teve uma diferença, principalmente, não teve grande diferença, na verdade, entre os dois grupos, só um pouquinho de pacientes que já estavam na terapia intensiva, então já tinham chance maior de ser colonizados. E eles avaliaram também a nefrotoxicidade, com evolução para lesão renal aguda, principalmente os pacientes que usaram aminoglicosídeo, colistina, ou nenhum, ainda teve um grupo percentual que acabou apresentando isso. Bom, a gente percebeu que nessa coorte a gente teve uma maior mortalidade com as pessoas que fizeram tratamento guiado pelo guideline, e apesar da divulgação, ela não teve uma adesão tão grande, tanto que o grupo non-compliant era um pouquinho maior, tinha 174 contra 129. E eles identificaram que os pacientes que entraram no grupo de acordo com o guideline eram pacientes que eram mais graves, então as pessoas acharam que por ele estar mais grave, talvez ele precise de uma terceira droga, ou precise de uma cobertura um pouco maior de acordo com o guideline. A mortalidade nesse grupo que aderiu ao guideline poderia ser explicada por os efeitos tóxicos das drogas, também pelo fato dos pacientes serem mais graves, então eles poderiam morrer mais, nefrotóxicos, neurotóxicos e outros. E a gente tem algumas limitações, principalmente o fato de ser observacional, da prescrição ser de acordo com a decisão da equipe, então isso libera o estudo de qualquer randomização, e ser um estudo que tem mais validade para a gente pensar em ventilação mecânica e UTI, não dá para extrapolar para pacientes em enfermarias. Ele termina o estudo recomendando que a gente repense esse guideline, na verdade faça até uma comparação entre fazer uma cobertura com uma droga para ganhos negativos contra uma cobertura dupla para 2 drogas, que foi o maior motivo aí das diferenças do paciente entrar ou não no grupo de compliance, para ver o que a gente conseguiria avaliar.
Bom dia, meu nome é Luiz Marcelo. Então, o nosso artigo hoje é do ICM de 2008, é um estudo grego que avaliou o uso de culturas de vigilância para ajudar a guiar a terapêutica empírica de antibiótico no caso de infecção. E os autores partem de algumas premissas que, primeiro, que a antibiótico terapia empírica adequada afeta a mortalidade e a escolha do antibiótico pode ser desafiadora, principalmente por hospitalização prolongada, doenças de base complexas, a exposição prévia a antibiótico, e ele traz o conceito do Surviving Sepsis de 2004, que usando a epidemiologia local e os fatores de risco, a gente idealmente começaria o antibiótico na primeira hora. E, teoricamente, a colonização por um patógeno é pré-requisito para a doença invasiva, e a colonização ocorre nas primeiras 48 e 72 horas. A própria referência que dá essa informação para a gente sugere fortemente medidas básicas para evitar o contato do paciente com o patógeno. A hipótese que ele traz é que a pesquisa de colonização oferece um conhecimento precoce do agente etiológico guiando a antibiótico terapia empírica, e revendo a literatura ele achou alguns dados ambíguos, principalmente sobre a eficácia, a adequação da terapia empírica, o impacto na sobrevivência e o custo-benefício. Na UTI que eles estudaram desde 2003, eles fazem a pesquisa sistemática de BGNs. Por ser um estudo unicêntrico, então, a gente tem um hospital de 700 leitos, UTI clínica e cirúrgica, que na mediana tinha 6 leitos durante o estudo. A vigilância era com aspirado traqueal e suave de nasofaringe e suave retal. A avaliação de resistência era por disco de difusão e um resultado preliminar em 24 horas e o final de 48 a 72 horas. De definição, o BGN era resistente se ele era resistente a pelo menos um dos antibióticos testados. Para a PAV, se tinha infiltrado pulmonar, 2 sinais clínicos, ventilação mecânica maior que 48 horas e cultura positiva do aspirado, infecção de corrente sanguínea, pelo menos uma hemoperiférica positiva. O início da infecção era o dia da deteriorização clínica. A concordância, ele usou concordância simples. Se você achasse o mesmo micro-organismo e mesmo perfil de resistência na cultura de vigilância e no foco infeccioso, e o antibiótico era adequado se recebeu pelo menos um dos antibióticos que tinham efetividade in vitro. No caso das ESBLs, o carbapenem e colistina. De resultado, a gente vê uma alta prevalência aí de PAV e infecção de corrente sanguínea, de 8,6% e 25%, então 1/4 dos pacientes tinham infecção de corrente sanguínea na UTI, sendo que para PAV os gram-negativos estavam implicados em 90% das infecções, e na infecção de corrente sanguínea 54%. A concordância, ele fez a concordância simples, no caso da PAV chegando a 82% de concordância, e infecção de corrente sanguínea de 86%, dependendo do agente, chegando até a 100%, no caso da Klebsiella para PAV e do acineto na infecção de corrente sanguínea. Sensibilidade. Então, a gente vê uma sensibilidade até que alta, a especificidade acaba perdendo um pouco, menos para a Klebsiella, que a gente vê um valor preditivo negativo até que razoável, que a gente discute um pouco mais para frente. Só que aí, quando a gente pensa em razão de verossimilhança, a gente percebe que realmente a influência que esses dados vão trazer para a gente são pequenas, moderadas, exceto no caso da Klebsiella para PAV. No restante, ele não vai mudar tanto o nosso limiar de decisão, já que o valor preditivo que a gente tem antes, a prevalência, né, de infecção, é muito alto. Então, talvez não vai influenciar muito na decisão clínica. De antibiótico terapia empírica, então, nos casos de PAV, não teve diferença estatística, mas de infecção de corrente sanguínea realmente teve diferença. Então, a gente vê que é bom para a previsão do patógeno, cobertura adequada de antibiótico, e eles viram também que diferença de mortalidade não teve entre os grupos. Eles discutem, então, que a concordância simples é até que boa, tem uma alta sensibilidade e maiores taxas de terapia adequada, mas sem impacto na mortalidade. Talvez a cultura de vigilância seja importante para os pacientes admitidos com necessidade de isolamento, detecção de epidemias e até noção do mecanismo de resistência, assim, entre pacientes ao uso de antibiótico. E aqui ele se justifica um pouco porque ele traz a informação que as UTIs gregas têm alta taxa de infecção nosocomial, principalmente pelos pacientes mais graves, longo tempo de permanência em UTI, uso de dispositivos e relação enfermeiros por paciente, né? Só que aí quando a gente vê a tabela do estudo, a gente vê que o APACHE mediano foi de 15, então uma mortalidade entre 25% e 12%, e o tempo de permanência de UTI foi
uma mediana de 7 dias, o que não é tão alto. A gente não tem dado de uso de dispositivo nem proporção enfermagem-paciente. Daí, a referência que ele retira esse dado foi um estudo do professor Vincent, que avaliou as UTIs europeias em 97, e na Grécia a permanência de UTI maior do que 21 dias era em torno de 40%. A necessidade de ventilação mecânica perdia para Reino Unido e Itália, mas a necessidade de traqueostomia e o APACHE 2 eram os mais altos da Europa. Então, num contexto de alta incidência, o valor preditivo seria importante para a gente excluir a infecção por um BGN resistente. Ele traz outros estudos, mas só um que teve diferença de mortalidade, e ele mesmo diz que não teve poder suficiente para ver mortalidade por conta da forma que foi feito. Então, o que a gente tem é uma corte retrospectiva, que é muito boa para gerar hipóteses, que avaliou a colonização, a infecção e a cobertura adequada, mas foi através de concordância simples, e sendo uma variável categórica, o ideal seria o coeficiente Kappa de Cohen, e o aspirado traqueal foi usado tanto para vigilância quanto para diagnóstico de PAV. Então, a gente pode ter um resultado enviesado. E qual o real impacto para os pacientes, né? Já que realmente a razão de verossimilhança tem pouca ou moderada influência, e uma probabilidade pré-teste já seria acima do limiar de decisão. O que a gente sabe é que uma alta taxa de PAV, infecção de corrente sanguínea, está relacionada principalmente com lavagem de mão, cuidados com catéter, isolamento de contato, e a gente se pergunta se a colonização não causa infecção se a gente não tiver medidas básicas. E o editorial pergunta, né, qual seria a contribuição e se ela justificaria o custo. Considerando a prevalência e o padrão de resistência, a terapia empírica usual, se uma pequena adaptação já não melhoraria, e o que sugeria ali até como um quinto consideração é se outras medidas não poderiam melhorar de forma mais barata. Só testar o laser. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Renato, fellow da UTI. Vou apresentar hoje esse estudo que foi publicado em 2012 na CMI, que avalia a propensão de pacientes colonizados por enterobactérias resistentes a carbapenêmicos ao desenvolvimento de infecção. Então, é um estudo muito similar ao primeiro. Foi também realizado em Israel, e naquela época se sabia que, enfim, essas bactérias já eram extremamente resistentes, era um problema de saúde global, e que essa indução de resistência também tinha correlação com outras bactérias, com outras enterobactérias principalmente. Também se fazia, nesse período de realização do estudo, a vigilância ativa para enterobactérias resistentes, e, conforme as recomendações do CDC, já se utilizava o trato gastrointestinal inferior como screening de pacientes hospitalizados ou em movimentações internas hospitalares. E aí, então, nesse hospital de Tel Aviv, Israel, se avaliou os pacientes com SWAB positivo, e se comparou dois grupos. Um grupo de estudo que estava positivo, com SWAB positivo, e tinha cultura posterior também positiva, e aqueles que só tinham o SWAB positivo sem cultura posterior. Foi realizado entre maio de 2007 a abril de 2009, um estudo caso-controle pareado 1:2, em que se avaliou retrospectivamente prontuários e banco de dados de software hospitalar. E foram excluídos do hospital os menores de 18 anos e os pacientes da ala obstétrica admitidos. A análise estatística foi feita com a associação entre preditores presuntivos e subsequentes, foi encaminhado para a correspondência bivariada usando regressão de Cox, e o modelo final, com o método Stepwise Forward, com razão de verossimilhança, retendo P menos que 0,05. Então, nesse período, foram admitidos neste hospital cerca de 10.000 pacientes, 10.040 pacientes, 502 tinham SWAB positivo ou na admissão ou durante a internação, 38 pacientes foram identificados como clinicamente infectados, dos 40 que tinham cultura clínica posterior. Entende-se cultura clínica positiva, todas as culturas que não são de SWAB retal ou de cultura de fezes. E, paralelamente, randomizou-se 88 pacientes com SWAB positivo,
sem cultura clínica posterior. Estes foram os controles. Dos 44 pacientes que tinham cultura positiva durante a internação, a maioria deles tinha infecção do trato urinário, 97% dos pacientes eram colonizados por Klebsiella pneumoniae também. Bom, a tabela 1 do estudo faz uma avaliação, apresenta a suscetibilidade, né, da resistência, na verdade, a suscetibilidade antimicrobiana. Então, 100% dos pacientes que tiveram o isolamento tinham perfil de sensibilidade para a colistina, 85% a gentamicina, e, por definição, claro, aos carbapenêmicos se tinha resistência. Aos demais, tinha-se um perfil baixo ou intermediário de suscetibilidade. Então, foram avaliados diversas variáveis demográficas e epidemiológicas. Então, dentre os fatores de comorbidade avaliados, os pacientes que tinham diabetes mellitus tinham forte associação com o desenvolvimento de cultura positiva pós-SWAB. Também os pacientes que, antes da internação, tinham alguma hospitalização. Curiosamente, os que não tinham cultura positiva e que estiveram internados por um maior tempo ou tiveram contato com o serviço de saúde, pareciam ter menor propensão à cultura positiva. Então, foi algo a se considerar no estudo. Os pacientes que receberam antibiótico também tiveram maior correlação com cultura positiva. Esses pacientes, após o SWAB positivo, ficaram mais tempo hospitalizados e tiveram maior número de admissões na UTI. Com relação à invasividade, de todos esses fatores avaliados, incluindo o catéter venoso central, este foi o que teve maior correlação com o desenvolvimento de cultura clínica positiva para enterobactérias carbapenem resistentes. Uma comparação com relação aos casos de controles pelo uso de antibióticos por classe mostrou a covariável das fluoroquinolonas como fortemente associada e a vancomicina também relacionada. Eu passei sem querer. Bom, e segundo o estudo, estes foram preditores independentes de risco para uma cultura positiva pós-SWAB. Então, a permanência em UTI, o catéter venoso central, a recepção de antibióticos, principalmente as fluoroquinolonas, como covariável, foram identificadas, e o diabetes, como a gente já citou. Então, estes são fatores que devem se considerar e que foram correlacionados com o desenvolvimento de cultura positiva no paciente admitido. Bom, esse estudo tem diversas limitações, porque ele é um estudo multicêntrico, que tem um tamanho de amostra pequeno, né? A solicitação de cultura clínica, ela dependia como é um estudo retrospectivo, da avaliação dos médicos assistentes, e também a coleta do SWAB não representa todo o período de exposição ao risco do paciente, então ele tem essas falhas. No entanto, ele consegue associar a permanência da UTI e outros indicadores de doença grave à infecção, mostra que a importância da pressão antibiótica como fator modificável, que deve ser considerado para assistência, e tem relevância com relação à identificação de fatores de risco. Bom, eu aqui no final queria agradecer a todos, mostrar esse manual de medidas de controle para enterobactérias carbapenem resistentes, né, suspeita de KPC de 2010, chequei até junto à CCH, que a gente tem o SWAB retal semanal, e a gente, depois desse período, tem o manual de controle e de tratamento de doenças infecciosas do hospital, em que se compilaram os dados e as recomendações para o controle de KPC. É isso. Obrigado.
Quem quer sumarizar os achados que eles parecem muito repetitivos, mas no fundo, cada um deles trazia alguma coisa diferente, né? Alguém quer sumarizar? Mesmo os que apresentaram. Como é que vocês veem? 5 textos que, na verdade, estão dentro de um pouco maior do que isso, mas não é muito maior do que isso, não. E, alguém quer pôr as ideias que conseguiu tirar de tudo isso? Sei que é pouco tempo para a gente juntar tudo. Assim, eu queria comentar os 2 estudos, né, o primeiro e o último, principalmente foram muito semelhantes, né, muito parecidos, ambos realizados em Israel, em um hospital de porte e complexidade similar, em que a gente, de fato, identifica a correlação de doença aguda grave, a hospitalização e a invasividade, né? Então, quanto mais se coloca dispositivos no paciente grave, né, isso, em geral, tende a induzir maior resistência bacteriana, e, nesse caso, a carbapenêmicos por enterobactérias. Também há de modo geral, os estudos mostram a necessidade de a gente adaptar nossas práticas com relação às melhores evidências para evitar a indução de resistência antimicrobiana. Então, além dos outros estudos também mostrarem que os protocolos e as demais recomendações, que em geral as comissões de controle de infecção recomendam, devem realmente balizar as decisões conforme também a colonização hospitalar. Então, grosso modo, seria mais essa avaliação. Então, a presença da colonização, ela não necessariamente vai determinar o desenvolvimento de uma infecção clínica. Então, ela deve ser valorizada a ponto de se considerar uma determinada infecção que o paciente pode desenvolver durante a internação ou até durante sua admissão hospitalar, mas não necessariamente determinar a antibiótico terapia inicialmente, né? Então, é um importante fator, mas depende das associações clínicas do paciente, então as condições dele, né, e do quanto você invadiu, das comorbidades que ele tem. Como a gente viu, diabetes é um fator associado. Então, para que a gente possa pensar que, de fato, ele é um paciente que tem um risco aumentado para uma infecção resistente, né, de maior resistência, e então escalonar a antibiótico terapia, mas sempre que possível, guiada por cultura, né? Acho que, em resumo desse teste, assim, né, o que eu tirei basicamente? Eu acho que resistência, patógenos multidrogas resistentes é um problema realmente global, né? A gente vê artigos aí de diversos centros, todo mundo com a preocupação comum, né? Todo mundo acho que tem isso como um grande problema. A minha sensação, assim, eu acho que, eu não sei em que momento da história isso acabou se tornando um problema e quais são todos os fatores que realmente estão associados a isso. Eu acho que o fato acho que tem uma sinalização muito forte, né, que prescrição indiscriminada, o uso indiscriminado de antibiótico é uma associação muito forte, né, com indução de resistência. E, por parte, eu acho que, principalmente nesse período ali da década de 2000, tudo, quando a gente tinha os guidelines recomendando sempre uma cobertura muito ampla, por mais que em 72 horas a gente pega a cultura, descalona, eu não sei o quanto realmente de impacto essas 72 horas já pode ter na indução de resistência dos micro-organismos. Não sei se isso também é um fator a se considerar. Minha sensação, assim,
cultura de vigilância. Então, só para pontuar, então, assim, paciente colonizado, eu acho que tudo isso que o Renato já comentou, as medidas talvez não farmacológicas, né? Camila comentou também, desculpa, ainda estou familiarizando com os nomes, mas lavagem de mãos, né? Todos esses outros cuidados não relacionados à prescrição, acho que tem que estar no topo. Depois disso, eu acho que a gente tem que pensar muito bem e conseguir diferenciar, às vezes, uma colonização de uma infecção, acho que é algo muito difícil, né? Uma coisa que, acho que ano passado, a gente acabou vendo bastante, assim, e até algo assim, às vezes o paciente aparece com uma hemocultura ou uma cultura com um bicho super resistente, você está tratando ele, às vezes com antibiótico que não tem cobertura, mas ele melhora. Até recente teve um caso lá, então assim, o quanto que realmente a gente sempre acaba culpando qualquer intercorrência clínica no quadro infeccioso. Eu acho que é algo que vai ser sempre uma dúvida muito difícil na UTI, né? Acho que se a gente conseguir quebrar esse vínculo que a gente tem, piorou, vamos dar antibiótico, vamos pensar em infecção, tem que cobrir. Acho que calma, o novo guideline, acho que do Sepsis Survival ficou mais positivo nesse ponto, porque me dá a sensação de que ele coloca assim, não, você tem um tempo para, óbvio, no caso de sepsis, né, você tem um tempo para pensar, respirar, entende o que está acontecendo e aí sim toma sua decisão. Evitar isso. E cultura de vigilância, eu acho que assim, num centro que talvez usando antibiótico muito amplo, assim, já logo de cara, sem ter nada, acho que talvez seja positivo para você realmente reduzir o uso de antibiótico. Mas acho que, por exemplo, para a gente aqui, e pelo menos nas nossas UTIs, que a gente já não tem essa prática, não sei o tanto que isso realmente acrescenta. Não sei se eu mais confundi vocês também do que ajudei alguma coisa. Bom, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Luiz. O que eu acho que é importante também é a gente ver de onde que a gente está saindo, assim, principalmente no contexto da UTI que a gente está e qual a prevalência de infecções por germes multiresistentes. E se realmente a gente sai de uma prevalência muito alta, né, realmente talvez a primeira cobertura antibiótica tenha que ser isso, mas o principal é pensar o que a gente tem que fazer para que isso diminua, para que os germes não cheguem nos pacientes, né? Então, e se chegarem, também não criarem resistência. Então, o uso racional do antibiótico e as medidas básicas que eu acho que é ponto pacífico aí de que são necessários, né? Então, acho que acaba que a cultura, uma cultura de vigilância positiva é mais uma consequência de outras práticas e acaba que o paciente desenvolve infecção porque a gente está expondo ele à bactéria, né? Então, acho que é isso. Eu acho que, sendo bem tosco, assim, meio direto ao ponto, a impressão que eu tiro meio de todos esses textos é, assim, pacientes que são colonizados por bichos do mal, eles têm uma chance maior de terem infecções por bichos do mal, assim. E, assim, acho que é difícil a gente tirar conclusões muito maiores do que essas, assim. A partir disso, a gente pode gerar, acho que, um monte de hipóteses para como que... E aí, assim, pacientes que têm infecções por bichos do mal morrem muito. Então, a partir disso, a gente pode gerar um monte de hipóteses de momentos em que a gente pode quebrar essa cadeia de eventos, assim. Então, um momento mais precoce seria não deixar esses pacientes serem colonizados, por isso, ou, uma vez que a gente acha que esses pacientes estão infectados, pensar em como seria a cobertura adequada para isso, né? Agora, eu acho que para a gente pensar realmente em condutas à beira-leito para tentar quebrar isso, a gente precisa de outros estudos, assim. Não sei se dá para a gente basear muito a nossa prática no dia a dia só nesses textos, assim. Mas é meio isso, eu vi muito mais uma associação e algo que parece ser consistente mesmo, então tanto em culturas de suave, quanto secreção traqueal, quanto de suave secreção traqueal principalmente, né, de vigilância, e
E eu acho que foi mais essa, assim, a minha impressão geral dos textos. Só adicionando sobre o estudo que o Francisco apresentou também, para a gente ter a ideia, pelo menos aquela pulguinha na cabeça de pensar que cobertura cada vez mais ampla, cada vez mais antibiótico, não significa melhor desfecho para os nossos pacientes, talvez até um sinal para o contrário, né? Sim, presta atenção que ele diz cresce, cara não tem nenhum. Eu acho que eles são um pouco mais limpos que os outros. Né? Enfim, o fato é o seguinte, se vocês forem, esse mapa de 2022 de KPC, se vocês forem pegar o outro, acho que lá para os anos 2010, se não me engano, assim, quinta feia ali de KPC, tem América do Sul, certo, Chile, os Estados Unidos também, e na Europa, entra a Grécia, entra os italianos e está Israel ali também. Assim, são países extremamente. Nessa lista desses três, um país que publica muito de infecções de UTI também são o pessoal de Singapura, né? É um país desenvolvido, considerado desenvolvido agora. Eles têm ainda a flora de país em desenvolvimento. Então eles têm bastante metodologia com bastante acidente da infecção. Fala aí, Douglas. Tá bom. Bom, eu fiquei com duas dúvidas nessas discussões todas. Uma que me chamou a atenção, acho que foi na apresentação do Fred, que ele até colocou o protocolo de coleta do swab de vigilância, que é um protocolo muito mais agressivo do que a gente está habituado, né? Assim, basicamente ele coletava swab de vigilância em todos os orifícios possíveis do corpo da pessoa e com mais frequência, né? Pelo que eu acho que era urina 3 vezes por semana, secreção traqueal 3 vezes por semana, o swab retal, oral, nasal. Então a primeira entra nisso, bom, no HC a gente é um pouco mais cauteloso com isso, né? Se a gente tem algum dado sobre isso, por que tem, se faz sentido ser tão agressivo assim, ou se não faz tanto sentido, que eu imagino que seja o caso, e por isso que aqui a gente é menos agressivo nesse sentido. E a segunda dúvida é em relação a uma prática nossa nas UTIs clínicas, que a gente tem o costume, a gente tem um apreço aí pelas fluoroquinolonas, né? Em geral, o antibiótico empírico que a gente começa, na maior parte dos pacientes não colonizados, é com levofloxacino, né? E, bom, pelo menos baseado nesse último estudo que foi apresentado, ela teve uma relação até maior do que as penicilinas com o desenvolvimento, né, de infecções por germes, de colonização, né, por germe multiresistente. Queria saber o porquê disso aí. O porquê da nossa prática e o porquê... enfim, talvez esse resultado aí, pensar um pouco sobre isso. Acho que só da parte aí da primeira pergunta, Douglas, o professor vai comentar depois, mas eu acho que, assim, você aumentando o número de testes, você, teoricamente, como se fosse testes em paralelos, assim, né? Você aumenta a chance de achar, eu acho, né? A gente sabe que o rendimento, por exemplo, do swab é muito baixo, então quanto maior a vigilância, acho que aumenta a chance de você achar nesse sentido. Agora, se faz sentido pra gente e tal, passa. Vamos fazer o seguinte, eu pedi para o Ícaro complementar as ideias aqui, que acho que é a melhor pessoa para falar sobre isso. Nossa. Aí depois a gente conversa um pouco sobre as coberturas das UTIs. Tá bom? Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite mais uma vez, de participar aqui com vocês. Bom, fantástico esse negócio. Vou adotar esse método aqui de falar em 20 segundos, porque realmente a gente rende, né? A gente conseguiu ver, e é isso mesmo, né? A gente conseguiu resumir os artigos aqui num tempo, e deu para ser, e foi bem completo, né? Quer dizer, foi consistente, foi muito bom. Assim, acho que vocês levantaram assim os principais pontos assim da questão, né?
não vou lembrar os nomes agora, o Fred, estou lembrando o nome do Fred aqui, se pergunta onde isso tudo começa, né? Eu acho que começa na era microbiana. A hora que se lançou a penicilina no mercado, começamos a ter problemas. Eu acho que é lá, né? A primeira resistência de coli já estava descrita antes da penicilina estar no balcão, né? Então isso era uma questão anunciada já, né? Não existe vazio microbiológico, então é muito lógico, né? Você faça uma pressão seletiva em cima de uma população sensível, vão sobrar as resistentes que vão estar ali ocupando espaço. Eu acho que o uso racional, ele passa por aí, mas a gente não consegue prevenir só com o uso racional, né? Porque a prevenção, ela está na disseminação, como vocês bem colocaram, né? Porque é a nossa única arma para tratar a infecção. Então, nós, ainda que a gente use o mais racionalmente possível, ainda continuaremos a usar em larga escala antibiótico. Na medicina humana, mas a gente tem que lembrar que a gente, ainda assim, no nosso entorno, tem uma parte invisível que a gente não enxerga, que é o uso veterinário, e na agropecuária, que, assim, absurdamente, os alemães, eles têm uns estudos lá que mostram que talvez os humanos seja só 30% do quanto se usa de antibiótico. Então, a gente está aqui discutindo na UTI, um paciente grave que está precisando de antibiótico, e ao redor a gente está usando muito, muito, muito mais antibiótico, e não sei se com a melhor ou a maior racionalidade, porque o quanto que a gente discute de políticas públicas para uso racional na agropecuária, como promotor de crescimento para animais de gado de corte e por aí vai, né? Então, essa é uma discussão que é para lá de ampla, né? Mas acho que realmente, com toda essa dificuldade, prevenir infecção assim, é tão importante quanto ou mais importante dentro do cenário da terapia intensiva. Eu concordo, vocês comentaram aí eu acho que existe uma mudança, né, nos últimos 10, 20 anos, de se entender como se aborda um paciente crítico em termos de proteção ou de acerto no tratamento empírico. Então, o guideline de 2005, né, ele era muito mais, estou falando de ATS, né, era muito mais, especificamente de ATS, mas para outros cenários também, eram muito mais permissivos, vamos chamar de permissivo, assim, em termos de uso, né, se dava muito antibiótico, bit early, bit hard, né, depois você volta, só que essas 72 horas que você comenta, não rola de escalonamento, por uma série de razões, né, o paciente está bem, está estável, está lá, você não tira o antibiótico, né, e então, assim, é difícil. Então, o melhor é ter a racionalidade da primeira abordagem mesmo, né? Esse que é o nosso melhor caminho. Agora, em 2016, 16, né, a gente já tem uma abordagem um pouco mais racional, né? Então, você já, no mínimo, estratifica o risco. Então, a gente coloca lá, se o paciente tem alto risco de mortalidade ou baixo risco de mortalidade, aí o que eu vou? E mesmo o glicopeptídeo, eu associo, o meu cenário merece a associação do glicopeptídeo ou não? Então, ele já pondera todas essas questões e já não tem mais aquela postura do vamos dar tudo, depois a gente vê o que é e tira, né? Então, acho que é isso. Em relação à vigilância, aí tem várias questões interessantes que, no fundo, assim, a gente é um pouco... A vigilância, é lógico, assim, você tem toda a razão, né? A coisa mais óbvia então, o paciente que tem a infecção por UTR, é natural que ele seja previamente colonizado. Isso é um postulado básico da infectologia, né? Você só tem a infecção se você tem o agente, e faz todo sentido do mundo. Mas a pergunta será que estar colonizado é suficiente? Então, assim, acho que a gente tem que olhar realmente quais são os fatores de risco para a infecção, e não só pensar, porque a colonização, assim, ela tem dois objetivos, né? Lógico que acho que o primeiro objetivo, assim, estou com o chapéu do infectologista, né? Mas o primeiro grande objetivo de se fazer vigilância sistemática de multi-R tem o objetivo de quebrar a transmissão cruzada. Então é para isso que a gente olha a KPC semanalmente, eu estou vendo qual é a pressão de colonização dentro de cada UTI, e qual a UTI está indo bem em termos de prevenção da transmissão cruzada, qual UTI está indo mal, onde a gente tem que investir mais energia e ali assim por diante. O segundo objetivo, teoricamente, seria acertar o tratamento, que é o que pelo menos 2 estudos propõem, né, no mínimo 2, né, alguns estudos esse fica como objetivo secundário. Mas aí eu acho que, assim, vocês viram que tem várias limitações se a gente olhar para essa pergunta, né, sobre assim, os diferentes pontos de vista da resposta. A primeira delas
você está falando de concordância simples. Então, e a concordância simples, ela é até razoável, mas ela foi 100%, acho que só no Acinetobacter, em algum dos trabalhos aqui, ela variou ali entre 70 e 80, então assim, para você investir dinheiro, como alguém como lá o Douglas comentou do lado de lá, que é caro pra caramba fazer esse tipo de abordagem agressiva como eles fizeram aqui, ter uma concordância nesse nível. Eu estou falando de concordância simples, será que é custo efetivo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que os trabalhos não falam muito sobre o desfecho clínico, que é o que mais nos interessa na hora de tratar o doente. Tá bom, eu gastei tudo isso, fiz tudo isso, mas morreram. Eles morreram menos. Tempo de permanência, evento adverso, quer dizer, todas essas questões que acho que são interessantes, quando a gente fala em abordagem de tratamento, elas não estão respondidas, né? Elas estão mais perguntando se um colonizado vai ter mais infecção. Bom, vai, ok, and then, né? Então, acho que essa é uma... Então, assim, eu fico me perguntando quanto vale a pena você investir tanto em vigilância com este objetivo, né? Então, será que talvez, quando eu vou olhar para a epidemiologia, não é mais interessante a gente olhar a epidemiologia das infecções? Então, quer dizer, dentro do nosso cenário, quem infecta? Esse é o cara que infecta? Bom, então vou dirigir a minha terapia empírica para esse que tem mais probabilidade de infectar, não só pelo simples fato dele ser colonizado, que é uma conclusão que vocês já tomaram antes, né? Eu estou só, na verdade, repetindo o que vocês já discutiram aqui, alguém falou, né? Acho que um ou dois falaram sobre isso, exatamente. Aí eu acho que foi o Douglas que perguntou sobre se faz sentido ou não faz. Bom, olha, isso acho que depende muito, isso é muito particular de quem se propõe a fazer uma vigilância tão agressiva ou não, né? Assim, eu particularmente acho que não faz sentido fazer tanta vigilância, porque onde eu quero chegar com tanta vigilância? Eu quero ter um marcador de transmissão cruzada e de carga de resistência bacteriana na minha unidade, mas ficar obsessivamente querendo saber individualmente o nível de colonização, eu não sei se vai ter um melhor desfecho clínico e quanto que isso acrescenta em termos de controle de infecção, né? E é caro pra caramba, né? Então a gente, assim, está lutando aqui bravamente para manter a vigilância universal na admissão das UTIs, que eu acho que foi importante para o HC quando essa decisão foi tomada, né? Ela foi tomada num cenário lá em 2012, que a UTI da Nefro, acho que foi fechada 3 vezes num único ano, porque em razão do surto, né? E outras UTIs foram fechadas, até que a Luísa Bonfá nos chamou e falou, olha, vocês vão controlar a infecção de outro jeito que não seja fechando UTI. E aí a vigilância universal foi instalada e isso, de fato, reduziu o número de surtos, a gente conseguiu controlar, diminuir a pressão de colonização. Mas a gente não tem condição de ficar vigiando 3 vezes por semana, como a maioria desses serviços faz, e nem todos os patógenos. E será que faz sentido também vigiar todo mundo? Acho que o nosso patógeno mais importante é a Klebsiella, que é resistente a carbapenem, e a cineto, né? Assim, são os dois. Então, a gente faz isso. Então, para transplante, que tem uma carga grande de acineto R, a gente faz vigilância sistemática de acineto, e Klebsiella para todo mundo, porque esse é um grande problema no hospital. Mas acho que realmente não faz sentido vigiar tudo para todo mundo e com tanta intensidade. E a outra questão é que também essa vigilância, acho que ela vai variar muito a importância dela de cenário para cenário, né? Então, você vê os belgas, eles... Estava aqui olhando para o Marcelo, porque quem mostrou a sensibilidade de carbapenêmica é de 90%, e os caras estão vigiando todos os orifícios 3 vezes por semana, né? Então, assim, realmente, acho que ali não faz sentido mesmo, né? Gastar tanto dinheiro com vigilância para um cenário de tão baixa prevalência de multi-R. A gente tem aqui quase que invertida. Para a cineta, a relação é invertida, né? A gente... Teve um residente aí que perguntou um dia na CCH se a cineto era intrinsecamente resistente a carbapenêmico, porque ele nunca viu na vida um acineto sensível. Então, bom, assim, eu acho que eu falei bastante, mas se eu tivesse que resumir, assim, né, eu resumiria da seguinte forma: eu acho que a vigilância, ela é importante para controle de infecção. Eu acho que para predição para pensar em terapia empírica, eu acho que a gente tem que olhar muito a epidemiologia das infecções, talvez. Acho que ela pode contribuir, mas eu acho que, assim, acho que não dá para, daqui a gente concluir que o colonizado obrigatoriamente vai ter que receber um antibiótico de mais amplo espectro em qualquer situação. Vai depender muito do cenário, do estratificar risco e tudo isso. E tem os fatores de risco bem conhecidos para infecção por multi-R, né, que aqui eles se repetem muito,
e a gente tem aqui no HC a nossa avaliação de risco, né, para infecções por multi-R. Então, eu ficaria assim, teria essa ponderação assim, em relação a esses textos, né? Eu acho que a vigilância, ela tem essa limitação, assim, acho que ela não responde a essa pergunta. E ela principalmente não nos diz se é melhor do ponto de vista clínico. E acho que sim, de uma maneira geral, eu acho que sim, tem uma outra coisa que eu queria comentar. A gente também está num ponto aqui de mudança, né? Porque, de novo, a questão do tempo, né? A gente está anunciando, a maioria dos estudos aqui foi de 2006 a 11, então a gente estava falando aqui basicamente de cultura, que é uma coisa que você está lá, você tem 72 horas no mínimo para ter resultado, e hoje a gente, é caro ainda, mas a gente está caminhando para aprimorar essa coisa da biologia molecular. E pode ser que para o paciente cético, né, o contexto de UTI, você ter a possibilidade de identificar rapidamente por meio de biologia molecular, um multi-R, isso vai mudar toda a história, né? Eu acho que aí talvez não é para agora, a gente assim, tem muita coisa em validação, a gente está tentando entender qual que é o valor desses exames, mas é bem possível que num futuro próximo a gente consiga ter um resultado de biologia molecular e ter uma decisão quase à beira-leito, assim, né, de quem, bom, eu vou ter a epidemiologia, que sempre vai ser importante, fator de risco, etc., mas eu vou poder ter um dado objetivo também até de resultado de sangue total, ou eventualmente de secreção traqueal, enfim, com resultado de biologia molecular para poder tomar decisão. Então, pode ser que aí as coisas mudem um pouco. Ter o dado microbiológico numa situação como essa talvez mude um pouco, mas eu acho que hoje, em relação às culturas, acho que tem essa limitação. Quero fazer um comentário pontual e depois tirar duas dúvidas com o Dr. Ícaro. Uma objetiva e uma filosófica. Assim. O comentário pontual é que os dois estudos israelenses trouxeram bastante a contribuição de dispositivo invasivo para colonização se tornar infecção, né? Então, acho que para a gente é corriqueiro a pressão de remoção de dispositivo invasivo, mas algo para sempre ter em mente, assim. As perguntas para o senhor, doutor, assim, a primeira na linha da segunda pergunta do Douglas também, o nosso esquema antimicrobiano empírico costuma ser uma quinolona, frequentemente a levofloxacina. Aí se o senhor pudesse comentar um pouquinho do processo de estudo da flora da unidade e escolha de esquema empírico de antimicrobiano. Então essa é a pergunta objetiva. A pergunta filosófica, assim, eu estou começando na medicina agora, né, faz poucos anos aí, mas a minha impressão das últimas décadas é que a gente vinha de uma terapia intensiva muito agressiva, inclusive em antimicrobianos. A gente passou para uma terapia intensiva talvez mais cuidadosa em termos de agressividade. Então, de escolher o melhor momento, escolher as melhores intervenções. Isso repercutiu nos guidelines mais recentes sobre o antimicrobiano, mas eu não vejo, na maior parte dos serviços, isso ter repercutido na prática clínica. E acho que isso foi agravado pela pandemia. Então, é a minha percepção da medicina que eu vejo em algumas unidades aqui e nos serviços lá fora. Eu queria saber como o senhor vê assim, esse movimento para os próximos tempos. A impressão que eu tenho é que a gente continua muito agressivo em uso de antimicrobiano, sem conversar ou refletir muito sobre isso, principalmente na medicina privada. Então, a pergunta filosófica é essa, como o senhor vê os próximos tempos aí com... Recentemente, vi algumas culturas com bicho resistente a torgena, assim, e daí para frente, né, para onde a gente vai. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. A filosófica é ótimo, mas eu vou começar pela objetiva, né? Olha, a resistência, falando de infecção, tá? Tô falando só de colonização. A quinolona é grande no nosso meio, inclusive para essas enterobactérias que são resistentes a beta-lactâmico, né? Falando carbapenêmico, assim, é porque o carbapenêmico hoje, o nível de resistência de Klebsiella a carbapenêmico está muito grande, né? A gente tem mais de 50% das Klebsielas resistentes a carbapenêmico, 30% delas são resistentes à polimixina e, infelizmente, a quinolona foi para o brejo junto, né?
Então, agora a pergunta do Douglas eu não sei, a quinolona, é lógico que o mecanismo de resistência é diferente, né? A gente está falando de mecanismo enzimático, geralmente quinolona é por alteração do sítio de ligação, é alvo, talvez seja só um marcador mesmo, porque o mecanismo que é plasmidial, na maioria das vezes, enterobactérias, principalmente Kleb, né? Quando resiste a carbapenêmico, seja ISBL ou KPC, ele não é exatamente o mesmo, mas este plasmídio, ele é um plasmídio que recebe mecanismos para diferentes drogas. E a gente, então, assim, a gente tem meio que um marcador. O fato da quinolona não ter sensibilidade é um marcador da multiresistência dos gram-negativos de uma maneira geral. Bom, então, eu acho que a escolha, depois acho que o Marcelo vai falar um pouco mais disso, né? Mas eu acho que ele tem a questão do contexto, né? Onde é que dá e onde é que não dá para você usar essa droga. Acho que isso já foi comentado aqui, né? Então, mas é isso. Objetivamente, o perfil é ruim para a quinolona de uma maneira geral, para paciente grave, né? A filosófica, né? Para onde a gente vai? É difícil dizer, essa sessão bola de cristal é difícil, mas eu concordo com você no seguinte sentido, né? Quer dizer, a gente está vendo, né? Está assistindo isso, é objetivo que quando a gente pensa academicamente nas sociedades, assim, tanto de infecto como de intensivistas e tal, a gente deu um passo atrás nessa coisa de bit early, bit hard, né? Então, eu não sei o quanto que a TS vai revisar agora, mas assim, o último guideline já é muito mais conservador do que o guideline que antecedeu esses estudos todos aqui, né? Tanto que um dos estudos que era de adequação ao guideline, os esquemas eram amplos, né? Interessante que morreu mais, né, quem aderiu ao guideline, apesar que os pacientes em sepse, eles tinham mais propensão a seguir o guideline, né, mas o fato é que eles, enfim, bom. Existe uma dificuldade, olha, eu não sei te dizer quais são as razões, mas a prática, isso é percepção, tá? De que, na prática, de fato, ela não corresponde ao que a gente está discutindo academicamente, sabe? A gente está discutindo academicamente uma coisa e que o médico está fazendo a beira-leito é outra coisa. E assim, no privado, não tenha dúvida disso, eu trabalho em hospital privado e é dificílimo, assim, o consumo de antibiótico é grande, é pesado no privado. No público, menos talvez nos hospitais universitários, porque se você sair do hospital universitário, eu acho que a dificuldade é igual também. O consumo é grande, é indiscriminado no meu ponto de vista, e a esperança, bom, para onde vai? Então, assim, só comentando sobre pandemia, a pandemia piorou, não tenha dúvida disso. A gente está fazendo uma avaliação, é um estudo observacional, justamente medindo o consumo de antibiótico numa fase pré-pandêmica e pandêmica, e assim, aumentou o consumo de antibiótico, a gente não tem os resultados finais ainda, não vou poder falar para você, porque nem eu sei os resultados finais, mas ele é um estudo multicêntrico e a gente está olhando tanto consumo como resistência. Mas assim, não tenha dúvida de que isso foi um impacto. Agora, para onde vai? Olha, a minha esperança, eu acho que a gente tem duas grandes oportunidades para poder reverter essa situação. A primeira delas é a educação, né? Então, assim, no meio acadêmico, e aí a TS reflete isso, e a sociedade infecta, já somos mais conservadores. Agora, como que você desdobra isso para a prática? Isso é educação médica, né? A educação médica é dentro da universidade, e a educação médica continuada, essa é mais difícil, porque daí é uma coisa muito mais pulverizada, e como é que são os programas de educação médica para quem já está na vida, né, e não está ligado a uma instituição acadêmica? Isso é um desafio, é difícil, eu acho que alguns países têm maior chance e oportunidade de fazer isso, são países menores, muitas vezes com um serviço público mais ampliado, isso na Europa principalmente, mas num país como o Brasil, que você tem essa prática tão diversa, né, de medicina privada e pública, com controle tão mínimo de educação médica continuada, mesmo nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é idem, né? Assim, uma economia aberta e que, embora eles tenham mais dinheiro para se educar e tal, mas o controle também sobre a prática não é tão bom quanto nesses países da Europa em que o sistema é mais público, né? Vamos dizer assim.
E o segundo, esperando, então a educação médica é um caminho, eu não sei como chegar lá, tá? Principalmente num país onde não se valoriza mais educação, ciência, né? Isso é uma, não vou, mas enfim, né? Não vamos entrar nessa discussão, mas é fato, né? Então, mas seria um caminho. O segundo caminho, que é um caminho de autorregulação de mercado, na minha opinião. Os hospitais privados estão vivendo uma crise econômica absurda, porque a inflação médica ela é 10 vezes mais alta do que a inflação geral. Então, são as tecnologias incorporadas, medicamentos, etc. Ninguém mais aguenta pagar o hospital privado. A operadora não paga, os pacientes particulares cada vez menos, e o hospital não pode ficar amargando a dívida da glosa da operadora. Então, o hospital está começando a cortar a mão livre do médico, do doutorzão, que vai lá e quer dar a última geração de tudo para o paciente dele, não dá mais para fazer isso. E o antibiótico está entrando nessa coisa. Então, os hospitais privados estão começando a ter interesse em ter programas de uso racional por uma questão de custo-efetividade. E aí vai ser uma oportunidade de você começar a coibir os absurdos que a gente vê de doente que fica lá 3, 4 semanas tomando antibiótico sem ter investigação microbiológica adequada, muitas vezes sem racionalidade até da indicação e por aí vai. É isso. Agora, são 2 caminhos longos. Eu acho que assim, essas transformações históricas, elas são lentas, né? Você precisa de décadas, de uma década para você virar a chave, né? Você não vira a chave de uma vez. Então, é uma visão pessimista, eu acho, né? Mas eu acho que são 2 caminhos, existem essas. A da educação eu sou mais cético, tá? Porque no nível de desorganização que a gente está, pelo menos para o nosso país, eu acho que é mais difícil. Mas eu acho que a regulação de mercado ela vai vir primeiro e talvez o hospital privado refreie um pouco esse uso indiscriminado por essa razão. Assim, de uma forma mais rápida, né? Bom, o estudo, você pode abrir o slide? Com relação às quinolonas, os autores não discutiram o mérito dessa questão de receber quinolona em período anterior, mas... Sim, esse slide, isso. Outro. Esse. Então, assim, como se pode... sem tempo, por favor. Como se pode perceber, dos pacientes que tinham cultura positiva, considerou-se aqui que 6 eram pacientes que tinham colonização, e do restante, 16, 15 tinham infecção do trato urinário. Então, além disso, não se avaliou em que período o paciente tinha recebido antibiótico previamente. Então, o paciente pode ter tido SWAB retal positivo na admissão, ele eventualmente admitiu por uma infecção do trato urinário, se iniciou uma fluoroquinolona, que depois veio com isolamento com perfil de resistência para fluoroquinolonas. Então, essa correlação, talvez, mas aí é uma avaliação minha, né, entre os casos, né, que tiveram uma relevância significativa de infecção do trato urinário, as fluoroquinolonas e o SWAB, que a gente não sabe o período, pode estar relacionado com maior uso e com maior indução à resistência. Então, ele não entra não comenta esse achado, assim. Vancoiquinolona. Como covariável do uso de antibióticos.
Sei que a gente já está meio avançado na hora, desculpa, é só de aproveitar, já que a Ana e o Douglas levantaram a bola, assim, pensando na hora de você escolher um esquema empírico para cobertura na sua UTI, assim, quando você vai pensar assim, a ideia é considerar a flora microbacteriana já que você conhece tudo, então me parece razoável, assim, se eu soubesse que 100% das PAVs da minha UTI são por BGN, sei lá, ISBL, faz sentido eu cobrir um ISBL na hora que for começar um esquema empírico. Se eu souber que nenhuma for, faz sentido eu nunca entrar com cobertura para ISBL. Existe academicamente, com estudo, em algum lugar, algum limiar no sentido de que, se eu souber que tantos por cento das infecções são por ISBL, faz sentido eu cobrir isso ou não? Existe algo meio estudado, definido sobre isso? Eu não faço ideia aí, cara. Bem definido, não. Por isso que o Marcelo jogou na minha mão. Assim, existem vários trabalhos tentando modelar isso, né? Mas, assim, a gente não sabe exatamente qual que é o melhor, né? E, assim, e aí você tem autor que... Porque daí, assim, você pode ponderar para um lado e para outro lado. Então, eu acho que no passado a gente já tinha mais, na visão do bit hard, bit early, era também mais permissível em relação a isso. Baixos níveis, o que é baixo nível? 20%, 30% já seria suficiente, porque 30% é um risco muito alto. Mas será que você não vai expor muito mais, uma população muito maior, desnecessariamente, a um determinado antibiótico? Então, esse sarrafo vai subindo, né? Mas qual que é o ponto ideal? Na verdade, a gente não sabe. Eu acho que o número, ele não tem que ser olhado só o número, sabe? Eu acho que tem que combinar coisas, tem que combinar número com risco, com gravidade, né? Do empírico, né? E fator de risco, né? Eu acho que tem que ser, na verdade, uma combinação das três coisas. Não sei se você pensa diferente mesmo. Bem rápido também. A minha sensação é que talvez a gente é muito a ponta do iceberg também. A ponta do iceberg, porque assim, a gente fica muito UTI, mas eu não sei, assim, acho que a grande massa de prescrição de antibiótico talvez não seja nem só a gente, acho que vem também desde lá do postinho, em todos os níveis de saúde, né? Eu acho que isso também deve contribuir. Eu acho que, assim, a minha sensação é que é o que você falou, eu vejo muito poucas pessoas, eu tenho uma visão mais pessimista do que a sua, acho, eu não vejo melhorando muito. Acho que a gente aqui é muito enviesado porque a gente tem muito essa preocupação, discute muito, mas igual, olhando aqui que é um centro acadêmico, eu acho que as UTIs que a gente chama, assim, uma preocupação nas UTIs clínicas e a DMI. As outras, assim, eu vi um uso, agora a briga com o hospital particular era cabeça a cabeça, isso eu não conseguiria contar com os análises. O uso na comunidade ele é absurdo mesmo, né? A gente olhou uns 5 anos atrás o consumo no estado de São Paulo e aquela coisa do DDD por habitante dia, né? A gente tinha 42 milhões de DDD de consumo de amoxicilina no estado. Então, se a gente tem 42 milhões de habitantes, mais ou menos, né? A gente tinha pelo menos... É como se cada habitante do estado de São Paulo tivesse tomado pelo menos um dia de amoxicilina. Se eu não tomei nenhum, alguém está tomando todos os meus DDDs. Então, realmente, o consumo na comunidade é absurdo. Ele é completamente fora. E dentro do hospital, quer dizer, vocês estão ainda num ambiente que está totalmente justificado. Quer dizer, você usa mais e usa menos, mas a gente está falando de doente crítico e tal. Agora, a gente vê os absurdos das profilaxias, né? Então, tem algumas cirurgias, o antibiótico profilático é um antibiótico que tem que entrar no momento que a pele está aberta, eu estou manipulando o sítio cirúrgico, acabou. Talvez se admita, em situações muito particulares, assim, estender para 24, 48 horas, mas para a imensa maioria das cirurgias é durante o procedimento. E aí você tem alguns contextos, assim, por exemplo, neurocirurgião. Aqui a gente segura um pouco, mas no hospital privado, enquanto a DVE está lá, o antibiótico está lá, sem nenhuma infecção. Aí quando esse cara infecta, ele infecta por um monstro.
que aí você não tem droga que penetre no sistema nervoso para tratar aquele negócio. Aí você faz uns biofilmes no epêndima, tem umas fotos horríveis, como é que você não trata aquilo? Aí o cara faz uma prostatectomia e ele fica com Blake, uma semana com Blake, o antibiótico fica. Aí tira o Blake, troca o antibiótico. Aí troca o antibiótico, fica mais 2 semanas, assim, 3 semanas com uma prostatectomia. Então, assim, negócio é complexo, né? Então, a gente tem muita oportunidade fora do cenário da UTI, sem dúvida. A profilaxia cirúrgica é uma, atenção primária. Então, a gente está falando aqui de educação médica. Então, as pessoas que são ligadas ao hospital terciário ainda têm mais oportunidade. Quando a gente vai para a atenção primária, né, qual é a oportunidade que a gente tem das equipes de saúde estarem ligadas a programas de educação continuada, né? Isso não é só para antibiótico, é para tudo, mas né, antibiótico é problemão todo. Só, a gente passou já do horário, né? Gente, posso só falar algumas coisas que eu penso sobre os antimicrobianos? Olha, gente, isso é opinião puramente pessoal. Desculpa aí, cara, se algumas coisas podem ser bem divergentes, né? Mas hoje eu acho que nem tanto. Hoje acho que nem tanto. Né? Oi? Ah, não, cara, eu já sou o cara odiado, né? Não vai fazer diferença isso, né? Bom, é assim, vamos começar por partes. A primeira história do surgimento de Bismuth-R's. A gente está falando aqui de uso de antibióticos. Olha, gente, o uso de antibiótico provavelmente tem a ver com o surgimento de multiresistente. Mas não é só isso, né? Acho que o Ícaro falou isso algumas vezes, acho que o Fred comentou isso outras vezes. Mas só lembra o seguinte, por exemplo, aqui em São Paulo, os hospitais privados, eles usam muito mais antimicrobiano do que a gente, como o próprio Ícaro comentou. A taxa de multiresistência dos hospitais privados grandes é um negócio irrelevante, né? Perto da nossa, que é monstruosa. Quer dizer, isso é só uma prova de conceito. Aí vamos atrás do por que isso pode estar acontecendo, porque tem outros fatores. Acho que eu diria que uma boa parte deles a gente não conhece. Aí entra a nossa consciência de lavar as mãos, por exemplo. Acho que lavagem de mãos é a medida e a gente tem evidência que diminui a infecção cruzada. Ponto. Tá? Então, lavagem de mãos, a gente já não faz o básico. Isolamento. Isolamento no mundo desenvolvido não tem tanto impacto em incidência de infecção nem multiresistência. Para nós, que já tem uma carga grande de multiresistência, aparentemente as cortes pode ser que funcionem mesmo. Tá? Talvez para a gente prestar mais atenção, lavar mais as mãos, quer dizer, não dá para dizer com efeito direto, mas talvez sim. E aí entra aquela história da sobrecarga de trabalho. Né? Então, assim, um profissional da saúde, mexendo com doente crítico, ele não pode trabalhar sobrecarregado. Isso não estou falando só na UTI, qualquer doente internado é um doente grave. Né? Ninguém que não é grave não precisaria ficar internado. Então, e aí entra mais um fator conhecido também, que é a limpeza do ambiente, que a gente não tem controle. Desculpa, eu repito isso várias vezes, acho que os animais já estão cansados de escutar isso, que eu falo aí todo dia, mas que a gente teve a história dos queimados, né? Que você limpa a cama, e ainda tem resíduo de material orgânico. Limpa a cama, ainda está lá um resíduo ainda. Se não tem material orgânico, a gente pode ter bicho. Pode ter bicho Montier. E assim vai o raciocínio. Então, assim, não é só uso indiscriminado de antibiótico. Tem muito mais do que isso. Tá? Quando a gente fala de colonização, opinião pessoal, acho que todos os estudos que a gente viu, alguém tem certeza que onde a gente tem uma parva, fala assim, isso aqui é uma parva, são raríssimas as situações que a gente vê isso. Não tem um critério diagnóstico eficaz. Anatomopatológico não é o padrão ouro. Né? Então, o padrão ouro não existe para a gente, para falar que um dente tem uma pneumonia é uma parva propriamente dita. Aqui, assim, eu estou falando de parva específico, porque você pode ter um anatomopatológico com filtrado neutrofílico, mas sem bicho lá e sem bicho no sangue. Tá bom? Assim, a gente não tem critério diagnóstico fixo. Aí, gente, como é que esses estudos fizeram um diagnóstico de parva? Todo mundo lembra? Ou lavado ou secreção traqueal, que foi a maior parte. Então, você colhe secreção traqueal, depois você compra para vigilância, depois você colhe secreção traqueal de novo para fazer o diagnóstico de infecção. Na verdade, eu acho que o grande achado dos estudos é que
concordância de culturas seriadas da traqueia do mesmo paciente não é 100%. Acho que é a melhor conclusão de tudo que a gente viu. E dos doentes que foram taxados como infecção, a gente nunca vai ter certeza se for. Tá? Só lembrar que muita coisa que a gente trata como infecção não é, e tem muita coisa que a gente não trata como infecção que melhora sozinho também. Dos suaves, né? Vem um doente com a KPC. Por toda e qualquer infecção dele deve ser tratado com essa KPC que ele veio? Olha, gente, aparentemente, assim, a incidência desse mesmo paciente ter infecção pela KPC não é 100%. Né? Tem alguns doentes que parecem ter mais risco para isso. Quem são? Doentes que já têm comorbidades graves, a diabetes, que acho que foi o grande achado aqui, e os doentes que talvez sejam agudamente mais graves. Mais ainda, vocês viram que o tempo de estadia no hospital não foi um preditor forte de ter bicho multiético, mas o uso de antibiótico prévio, sim. O paciente está internado 2 meses, mas nunca usou antibiótico. Poxa, será que eu preciso pensar em bicho multiresistente para ele? É só uma coisa para a gente ter na cabeça. Mais uma coisa. Para lembrar que suaves que a gente pode num doente imunocompetente, a sensibilidade roda em torno de 63%, mais ou menos isso, né? Então, perfeito. Perfeito. Então não é 100%. Então, assim, às vezes você tem um suave negativo, poxa, mas um doente está usando um monte de antibiótico, um doente que está internado no HC há 5 meses, nunca usou 5 meses usando antibiótico. Qual é a chance de a gente ter um bicho multiético? Então, assim, tem um pensamento oposto também, né? Só para a gente considerar isso. Aí tinha mais uma coisa. Peraí. Bom, enfim, estou esquecendo de falar alguma coisa aqui, mas acho que deve ser relevante também. Agora. Enfim, a ideia da gente trazer esse Petacult é a gente ter essa noção de que, assim, o paciente tem uma bactéria, não quer dizer que ela precisa ser tratada. Não quer dizer que ele tem infecção, nada disso. É claro que, assim, existe uma chance maior de ele ter infecção para aquela bactéria que ele é colonizado. E eu acho que assim, o grande trabalho que a gente tem no dia a dia nosso aqui, desculpa voltar àquela primeira conversa que a gente teve no primeiro dia de residência. Precisa melhorar nosso cuidado. Quando eu falo melhorar no cuidado, é cuidado geral, desde lavagem de mãos, evitar que os doentes tenham úlcera, conversar com os doentes, isso faz parte do cuidado geral. No dia que a gente tiver tudo isso, que boa parte dos hospitais privados de grande porte de São Paulo tem, acho que a gente vai ter o principal. O ideal é a gente ter tudo isso, um bom cuidado, pouco uso de antimicrobiano. Né? E eu acho que, não é nem discordando do Ícaro, né? Mas acho que é paralelo, só que uma visão um pouco mais otimista. Eu acho que a educação muda o mundo, né? Muda a cultura, muda tudo. Bom, tá certo, concordamos. Não, só desculpa, eu fui mais poliana, perdão. Alguém tem alguma questão a mais aí, gente? Gente, vamos almoçar que tá atrasado pra caramba. Só, Douglas, desculpa, lembrei o que eu ia falar, que eu esqueci, que era a história da ciprofloxacina. Desculpa, das quinolonas. Olha, eu acho que o que dá para tirar dos estudos que a gente viu é que, assim, se você usar muito antibiótico, ele vai virar fator de risco para qualquer multiresistência que você quiser ter. Você quer um antibiótico bom para a gente usar aqui no HC, talvez seja, sei lá, cloranfenicol, que trata desde KPC até cineto, quase todos os gram-positivos, MRSA, e custa R$5 por dia. Né? Mas, assim, é melhor guardar para os bichos extremamente resistentes quando eles surgirem aí. Mas eu acho que assim, o conceito por trás de tudo isso, Douglas, não é a quinolona propriamente. A gente tentar minimizar o uso do antibiótico primeiro, lembrar que escalonamento, acho que ele é necessário, mas ele é eficaz? Então, o melhor, o que é eficaz é não usar, é não infectar o doente. Agora, assim, quinolona agora, talvez não vinha sendo um grande problema para a gente, mas o hospital já é bem grande. É claro que a gente não vai usar quinolona para todo mundo.
Pegar estudante que está 5 meses internado no hospital, apareceu lá usando antibiótico todo dia, apareceu na UTI clínica. Provavelmente vai ser quinolona que ele vai receber como primeira dose. Tá bom? Mas a quinolona, hoje, ela está na moda, graças. Amanhã talvez ela tenha que sair da moda. Então, não sei se eu respondi, tá, Douglas? Senão depois a gente conversa. Bom, gente, então... Tchau pra vocês aí, gente.